Nessa edição especial do mês da advocacia, recebemos o Dr. Vladimir Rossi Lourenço, um dos mais respeitados do direito tributário em Mato Grosso do Sul. Com mais de 4 décadas de atuação, ele presidiu a OAB-MS, integrou a diretoria do Conselho Federal da OAB e construiu uma trajetória marcada pela docência, pela defesa das instituições e pelo estudo do sistema tributário brasileiro. Hoje nós vamos conversar sobre a sua história, sobre a reforma tributária que já entrou aí em fase de implementação e afetará empresas, profissionais, municípios, em toda a sociedade. Dr. Vladimir, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. É um prazer recebê-lo aqui no 96 News. Obrigado por estar com vocês de segunda-feira. Doutor Vladimir, o senhor tem mais de 40 anos de atuação na área tributária, começou em 82 na Receita Federal. O que mais mudou na advocacia tributária desde aquela época? O que a gente pode colocar como momento marcante na carreira do senhor? Muita coisa mudou. Nós experimentamos de 1988 para cá, estou falando nessa data por conta da promulgação da Constituição Federal, pelo menos 11 emendas tisnando o sistema tributário. E essa última é uma emenda 132, que modificou fortemente os tributos que gravam o consumo, mas não só isso também. E o que a gente tem hoje, na verdade, é uma realidade muito diferente da realidade que nós tínhamos em 88 em relação ao sistema tributário. Um sistema tributário em que a carga tributária vai ser e é muito maior do que era. Um sistema tributário onde você tem uma concentração de poder nas mãos da União em detrimento de estados e municípios. É uma outra realidade que nós vivemos, talvez até muito mais próximo de um Estado unitário do que um Estado federal como nós tínhamos. E, doutor, durante a sua gestão aí à frente, a OAB de Mato Grosso do Sul, a seccional teve uma atuação marcante em pautas institucionais, na defesa da cidadania, como até o combate ao nepotismo, né? Como que o senhor avalia o papel da OAB hoje na defesa do Estado democrático de direito e das prerrogativas dos advogados? Veja, você me pergunta sobre duas frentes que a OAB, até por disposição legal, tem que cuidar mesmo. Das prerrogativas dos advogados, e quando se fala em prerrogativas de advogados, não se fala em defender efetivamente uma classe de profissionais, mas se fala em defender alguém que defende a cidadania, o direito aos direitos, e essa pessoa tem que ser livre, tem que ser forte, porque senão não consegue impedir os arroubos, geralmente, que vêm dos poderes constituídos. E, de outro lado, essa função institucional da OAB. A OAB, eu acho que a OAB continua sendo a voz da sociedade, é o elo civil entre a sociedade civil e os poderes constituídos, e essa função precisa ser desempenhada com muita galhardia e com muita liberdade. Vladimir, já entrando aqui na questão da reforma tributária, a gente tem uma ideia, né, nos levam a acreditar que se colocar os impostos tudo num só, se unificar, já é mais do que meio caminho andado. Mas o senhor alertava que isso só não é o suficiente para que a gente tenha uma justiça tributária, vamos dizer assim. Partindo de que nós vivemos num Estado federal, né? Federação é a união indissolúvel dos estados e municípios diante da Constituição, e você tem que só se pode falar em federalismo quando se fala em independência, autonomia. Eu acho que a centralização dos tributos, como a criação de um tributo único, administrado só por um ente, isso viola o conceito de Estado federal, portanto, viola o conceito de federação. E é o que a gente vai passar a vivenciar a partir do ano que vem já. Desse ano, na verdade, porque em 1º de janeiro nós tivemos a entrada em vigor desses 2 novos tributos que se concentraram, especialmente a CBS, né? E o próprio IBS se concentrou e hoje nas mãos da União. E a gente vai passar por uma experiência muito difícil e muito diferente do que a gente tem hoje. Nós sabemos que a maior fonte de arrecadação dos estados é o ICMS. O Estado administra o ICMS. O Estado vai deixar de fazê-lo a partir de 2032. E essa é uma dificuldade que eu acho que vai complicar um pouco a situação de administração de recursos próprios dos estados e também dos municípios. Vamos ver. E o mais não sei se eu vou dizer alarmante, né? Mas é que todo gestor admite conversar sobre qualquer coisa. Você fala em ICMS, ele já fica com frio na espinha. Né? Não vamos falar sobre isso. Deixa isso para uma próxima conversa. Você pode mexer em qualquer coisa, nisso não. E agora perde um pouco dessa autonomia, então. Eu acho que perde muito, Joel. Perde bastante. Você imagina, o nosso estado é um estado exportador líquido, não é? Gás, soja, etc., madeira, isso tudo vai para fora. Né? Nós estamos falando de um tributo que foi criado, que é o IBS, e que vai incidir
a partir da sua entrada em vigor plena, no destino. Então, esses recursos não ficarão no Estado. Eu acho que o Estado, especialmente de Mato Grosso do Sul, deverá experimentar uma situação muito diferente, porque vai ter que ficar dependendo dos repasses que esse comitê gestor que foi criado em Brasília, essa super mega autarquia, que foi criada através dessa reforma tributária, com a emenda constitucional 32, que vai distribuir esses recursos para estados e municípios. Você imagina como é que vai se dar isso, né? Doutor, e tem tempo hábil para isso? Estamos falando de 2026, que já acabou praticamente, ninguém faz nada até as eleições, 2027, 28, 30. Esses dois tributos, IBS e CBS, estão em vigor, né? Houve a suspensão da cobrança de 0,1% e 0,9%, que era para ser implementada a partir de 1º de janeiro de 2026, ela já está em vigor, muitas empresas precisam emitir as notas fiscais com os campos próprios, mas não há recolhimento, ainda não. Mas a partir de 1º de janeiro de 2027, você vai entrar plenamente em vigor a CBS com a extinção do PIS e COFINS. Então, veja, a realidade está aí, está muito próxima. Né? E a gente vai experimentar. E a gente não tem nem a alíquota desse tributo ainda. A alíquota não foi fixada. Se fala em 28,5%, 28%, falava-se em 26,5%, mas é uma experiência que a gente ainda não está vivenciando plenamente. Eu não sei nem se a gente tem essa resposta, mas o senhor acredita que isso tem como dar uma esperada, uma situação? Eu ouvi alguns candidatos à presidência da República, em alguns discursos, dizendo que gostariam de estabelecer uma suspensão da entrada em vigor. Eu acho que não tem mais volta, eu acho que é impossível isso, até porque não haveria tempo hábil para isso. Né? Nós estamos falando de uma norma constitucional que foi aprovada, que está em vigor, de uma lei, duas leis complementares já publicadas, já aprovadas, cada uma com mais de 500 artigos, mais de 500 páginas. Né? Então, há toda uma disciplina, um conselho. O comitê gestor já foi constituído, está expedindo normas regulamentares diariamente, não é? Então, eu acho que não tem mais volta, é uma realidade que nós vamos ter que realmente enfrentar. Stephanie, não é o Faustão, mas se vira nos 30, né? É verdade. Eu ia perguntar assim, na prática, doutor, como que o senhor acredita que isso vai afetar aí médias e pequenas empresas dentro desse processo transitório? Olha, eu acho que já está afetando e deverá afetar muito, né? Porque nós estamos falando de dois tributos digitais, né? Tributos que não vão usar papel. É uma realidade muito diferente e não tem como escapar desses tributos digitais, né? Haverá um controle muito grande de ingressos e de saídas, tanto de produtos como de serviços, e todos nós vamos estar submetidos a isso, né? Nós, por exemplo, nós profissionais liberais, falando de uma data alusiva à nossa comemoração da nossa atividade, o Dia do Advogado, ou como a OAB gosta de falar, Dia da Advocacia, que é no dia 11 de agosto que nós vamos comemorar, nós teremos um impacto, já há estudos para isso, se a alíquota for de 28,5%, que mais que vai dobrar a carga tributária para os profissionais da advocacia. Então é uma situação muito, muito séria. Agora, doutor Vladimir, o moço do Uber encostou o carro agora, o cara do mototáxi também, o do ponto de ônibus aumentou um pouquinho o volume do fone e quer saber como é que isso vai impactar nessa galera aqui na ponta mesmo. Todos eles de uma forma muito, muito, muito Dá para puxar marcante. em todos nós? Todos nós. Todos eles e todos nós de uma forma muito marcante, Joel. E o senhor acredita que também vai impactar aí o nosso agronegócio, que é o principal motor da economia do Estado? Eu não acho, eu tenho quase certeza que o agronegócio vai ser um dos setores mais impactados. Né? Fizemos uma reforma para consumo, mas acabamos incluindo outros setores, outros segmentos. E hoje é uma realidade para quem está no agronegócio pensar um pouco para decidir o que vai fazer. Vou manter a minha atividade na pessoa física, vou constituir uma pessoa jurídica, porque de fato será muito impactado. Eles sabem disso já. A gente falou aí que o senhor está atuando, né, há quase 4 décadas aí prestando serviço, prestando assessoria também aos municípios, né? A gente falou da questão do Estado, quando a gente fala Estado, dá para imaginar só o governo do Estado. Mas e os municípios, né, que já tem uma dependência do Estado, que depende da União, que depende do que volta. Né? Como é que fica isso lá Agora na ponta? você vai ter município dependendo de Estado e município dependendo de um comitê gestor que vai estar em Brasília. Aqui a minha candidatura a prefeito. Eu acho que os municípios tendem a sofrer mais que os Estados-membros, porque é uma reforma bastante impactante, que é o que você disse. Hoje a maior receita dos municípios é a participação no ICMS, né, com algumas exceções. Municípios bem estruturados, que tem uma receita de IPTU e ISS muito grande, mas fora isso, é essa participação no ICMS e no fundo de participação dos municípios nos tributos federais, imposto de renda e IPI. Mas quando você perde autonomia, Joel, para gerir os recursos que são próprios, você passa a ser dependente.
E é o que vai acontecer, infelizmente, né? Os municípios precisam ficar atentos a isso aí. É o trabalhador que recebe o salário, chega em casa, mas ele não pode, não tem autonomia para saber se ele paga a energia, se vai dar para pagar Você a vai água. você vai ter que consultar sempre alguém. Tem dinheiro para mim aí ou não tem? Pois é, e nesse caso não é a esposa, né? Se fosse, ia ser mais fácil, porque se deixasse Há na mão da controvérsias. esposa, tava tudo organizadinho, todo mundo de banho tomado e dormindo cedo, viu? E com as contas pagas. E com as contas pagas. E, doutor, a gente está encerrando agora o nosso ao vivo aqui, já vai continuar no YouTube, mas o que o senhor acredita que são as medidas mais urgentes que os contribuintes e empresários devem ter agora para adotar esse processo de transição e evitar qualquer erro nesse processo? As pessoas precisam conhecer o que está se passando, precisam procurar se inteirar do que é esta reforma tributária, até onde ela vai, até onde isso pode comprometer o seu dia a dia. Eu acho que conhecimento é necessário para que você possa, a partir daí, né, encontrar um melhor caminho. Mas hoje o que deve ser feito é isso, procurar saber o que efetivamente é essa reforma tributária e até onde ela vai estabelecer uma implicação no seu dia a dia, na sua vida profissional ou na sua vida pessoal.